diferente cada um. E nós, acho que da nossa família, a gente resolveu não se separar. E deixar o Fernando sempre vivo na nossa memória. O dia 30 de novembro sempre é pra gente um dia de muita comemoração. Um dia de agradecer a Deus por ter vivido 19 anos do lado de uma pessoa como o Fernando. Eu lembro quando você vinha aqui na minha casa, você cantava, você esperneava, brincava. E eu sinto saudade desse tempo. Foi há muito tempo. Mas que Deus abençoe você, onde você está. E quando ele veio a esse mundo, ele deixou o seu avô muito nervoso. E ele ficou muito desesperado, porque era novo. E depois só foi só alegria com ele. E depois disso, quando ele nasceu, tudo que ele queria, seu avô fazia por ele. Quando a gente era pequeno e ia acordar o avô no sofá, a gente batia assim, o avô já acordava bravo, tudo. Ele chegava com a mãozinha e batia assim na barriga do avô, o avô pulava, abraçava, beijava. A chegada do Fer foi de muita alegria. Quando cheguei em casa, eu dizia, quase gritando: ele é lindo, Toninho, tem um tórax enorme, ele é muito lindo. A rotina da minha casa mudou muito, encheu-a de alegria, pois era só nenê daqui e dali. Como vó, eu senti uma felicidade inexplicável. Como dizer com orgulho, filho do meu filho, só sentindo para decifrá-la. Quando criança, fazia as peripécias dele, punha sapatão do vô, pé contrário, e ainda saía na rua, ele e o irmãozinho Felipe. No meu quintal, certa tarde, ele pegou uma enxada para mexer o canteiro. O vô estava perto, mas para esse vô, tudo ou quase tudo que fazia era permitido. Eu cheguei perto e fiquei brava, e o Toninho disse: deixa o menino, Maria. Novamente, precisei chamar a atenção. Ele disse para o vô: fala, vô, fala para ela, deixa o menino, Maria. Tem uma fase muito legal da nossa vida, que foi quando a gente ia muito, a maior parte do convívio era ir pro sítio ou aniversário, na casa. E no sítio a gente montava teatro. Eu lembro que ele lia muito gibi, era muito criativo para fazer historinhas e tal. E teve um teatrinho específico que a gente montou um jornal. Era uma bancada, e aí reunimos todos os adultos, e aí eu e ele fazia parte nessa bancada. Aí a ideia era, toda vez que ele contava uma notícia, eu contrariava, falava: não é isso, é outra coisa. E aí quando eu contava uma notícia, aí ele falava: não, tá errado, não é isso. Ficou aquela bagunça, mas ficou muito legal. Quando a gente era criança, a gente deu muita risada, e acho que os adultos também gostaram bastante do teatrinho. Bom, se falando de Fernando, acho que é uma coisa assim que começou há 24 anos atrás, cara. Uma coisa que aconteceu na minha vida que foi uma das mais importantes foi ter conhecido a Valquíria, que é considerada como minha mãe hoje, o Felipe e inclusive o Fernando, cara. Eu tive um afeto tão grande com ele há 24 anos atrás. Eu tinha 4 anos de idade apenas, né, cara? Eu lembro muita coisa que sempre foi coisa positiva dele, cara. Ele era uma pessoa muito bacana, todo mundo gostava muito dele. E quando qualquer gente pensa nele, desde quando era criança, a primeira coisa que vem na cabeça é a palavra desastrado e engraçado. A gente sempre riu muito com ele por conta de tudo que ele acabou fazendo sem querer. E ficava muito engraçado. Ele era muito distraído, muito desligado. Tem algumas histórias que eu lembro de a gente brincando de esconde-esconde quando a gente era criança. Aí ele resolveu se esconder na grama. Ele deitou na grama do quintal da minha casa pra se esconder na grama. E a hora que ele levantou, ele percebeu que eu tinha deitado de costas em cima do cocô do meu cachorro. A gente deu muita risada. As minhas lembranças de você começaram na infância.
Você foi um dos meus primeiros amigos. A gente sempre se encontrava na casa de parente ou na penitenciária. E desde então eu me divertia muito com você e aprendia muito também. Isso era uma figura, cara. E até hoje todo mundo lembra com o maior carinho do mundo. Eu lembro dele desde de criança, mas bem criancinha mesmo. Eu não gostava dele, que ele era malvado. A gente tem inúmeros casos para contar. Ele era muito engraçado, muito bravo, algumas coisas. O Fernando, ele não chorava de dor, ele chorava quando sentia impotente, de raiva, né? Era assim que ele agia. Ele era pequenininho, fui levar ele no Objetivo e deixou a porta do Fusca aberta. Falei, ô Fer, ele voltou, me deu um beijo e saiu. Não percebeu que era a porta para fechar a porta. E ele e o Leandrinho estavam brincando ali embaixo com um negócio da vovó, era como chama, aspirador de pó, um laranjado, redondo assim. Eles estavam brincando que era disco voador, qualquer coisa assim. E eu comecei no meu quarto a fazer uma voz gutural assim. E eles começaram a gritar os dois, super assustados, o Leandro e o Fer. Aí eu não aguentei, tava no som dele, comecei a rir, eles perceberam que era ele. Quando a gente era pequeno, acho que a gente era como qualquer outro irmão, né? Brigava muito. Acho que ele não me batia por ordem do meu pai, da minha mãe. E eu acabava até aqui aproveitando isso, corria atrás dele com um rodinho pra bater nele, atrás dele, do Leandrinho. Ele não era meu neto, parecia que era meu filho, sabe? Eu tinha assim, um relacionamento muito grande com ele. Eu me dava muito bem com ele, que eu adorava ficar junto com ele, eu gostava muito dele, realmente de coração, viu? Incrível que pareça, eu aprendi com ele muita coisa com ele. Eu achava ele uma simplicidade incrível, sabe? Uma inocência. Não dá para você descrever que era o Fernando, é uma pessoa que nasceu para ficar assim muito mesmo. Eu conheci ele, tinha uns 10 anos de idade, ele era 10, 11 anos, ele era conhecido como Soneca. Sempre foi muito alegre, sempre foi muito dado, assim, a gente sempre se deu muito bem. Conheci ele antes de conhecer Niltinho, conhecer Ferrinho, conhecer todo mundo. Foi o primeiro da turma que eu conheci, foi o Fernando. Desde sempre, muito pequenininho, ele sempre caía, onde ele ia, ele trombava e batia em tudo, levantava, sacudia a poeira e saía. E todo mundo achava muito engraçado essa situação. Teve uma vez, ele era pequeno, tinha 4, 5 anos, a Regina, a tia Rê, ia nadar com ele na casa de uma amiga, e aí ela deixou um papel anotado grande com o telefone dele e falou pra ele, olha, me liga a hora que você estiver pronto que eu vou te buscar. E aí ele me deu o papel, eu falei, eu sei o número, pode deixar. E joguei fora, descartei, sei lá o que eu fiz. E nesse mesmo tempo, o Felipe se machucou, caiu, e aí saímos correndo, eu, o pai dele, o Felipe, tudo pro hospital, e eu era vizinha da minha sogra, da Dona Maria. E aí atravessei a rua, falei, Fer, corre lá na sua avó, entra lá e fica lá que eu já volto. Aí ele entrou e a gente saiu correndo, foi pro hospital. Falei, ele tá lá dentro e fomos embora. No hospital eu percebi, falei, gente, e se não tiver ninguém na Dona Maria, se esse menino estiver sozinho, ele tinha 4 anos só. E aí começou a me desesperar, eu não tinha celular naquela época, e voltamos para casa depois que o Felipe foi atendido, eu comecei a ficar apavorada com aquela possibilidade. Chegou na Dona Maria, eu cheguei junto com a Regina. O Fernando tinha entrado na casa, realmente não tinha ninguém, a Dona Maria estava no sítio. E ele lembrou do telefone de cabeça, abriu a geladeira, comeu alguma coisa, ligou para a Regina e falou, você não vem me buscar, eu tô sozinho, tô te esperando. Ele nem se preocupou, nem ficou nervoso. E foi uma das situações muito engraçadas dele, que chegou eu e a Regina, ela estava apavorada, ele falou que tá sozinho, eu cheguei e estava brincando, e eu também estava, a gente acabou dando muita risada com essa situação depois, né? E nos aniversários, uma coisa muito legal que acontecia, a gente gostava muito de Power Rangers, e o Fer era o vermelho, o Felipe era o verde, eu era a rosa, a Fabiana era a amarela,
O Diego era azul e a Júlia era a Rita. E a gente tinha que brigar com a Júlia porque ela era a bruxa da história. Lembro uma vez, a gente tinha mais ou menos uns 6 para 7 anos. Eu lembro que a Regina, a sua tia, chamou vocês dois pra ir no Frangos Burger, cara. Eu lembro até hoje. Só dava pra ir vocês dois. Eu lembro que o Fer bateu o pé com a Regina, falou assim: se o Lê não for, eu também não quero ir. Eu acho que ele sempre provou pra mim que ele sempre foi meu amigo, cara. Mas ele tinha 8, 9 anos, eu acho. A gente tava começando a deixar sair na rua ele sozinho. Era muito difícil até pela idade dele. E aí eu pedi pra ele comprar um leite condensado na padaria, perto de casa, e eu tava fazendo um bolo, porque a Dona Maria ia chegar. E aí a gente tava fazendo, eu e a Regina, e ele foi comprar o leite condensado. Demorou, eu tava começando a ficar desesperada já fui indo atrás dele. A hora que passou uns 20 minutos, a padaria era muito perto. Aí a hora que eu abri o portão, eu olhei, ele tava vindo com um saco de pão, um saco enorme assim. Aí eu falei: o que aconteceu, Fer? Ele falou: tava esperando sair, tá quentinho, ó. E trouxe 10 pães. Esquece leite condensado. O vô sonhava que ele seria um peão para fazerem passeios juntos. Apesar de muitas cavalgadas juntos, o Fer nunca foi peão, só procurava agradar o vô. Uma pessoa que acho que ninguém vai esquecer dele. E ao certo não me lembro como eu conheci ele, se não sei se foi através do Claudinho, do Felipe, se foi através do Feinho, não me lembro, não me recordo ao certo. Mas depois que a gente eu conheci ele, sempre estava junto, festas, todo mundo junto. O Bebezão acho que marcou na nossa turma, assim, nossa roda de amigos, uma fase mágica para todo mundo, assim, que foi quando todo mundo se conheceu ao mesmo tempo. Foi uma época muito legal, todo mundo saía junto. O pessoal não tinha tanta preocupação também, etc, de trabalho, etc. Era uma turma muito mais próxima de todo mundo, assim. E ele era um dos caras que mais alegrava a turma, assim. Ele era um cara muito espontâneo, muitas vezes saía muita besteira dele. Ele sempre colocava palavras que não podia no momento errado, assim, é uma coisa muito engraçada. Ele é muito vivo ainda na lembrança dos amigos dele. E eu me incluo nesse rol de amigos que ele teve na vida dele, na passagem por aqui. Lembro com frequência dele. Até hoje as histórias dele são suficientes para eu dar risada. Conto para minha namorada as histórias que a gente vivenciou com ele. Até hoje eu não encontrei ninguém parecido. Ele atraía tudo, tudo que podia dar de errado dava com ele. Absolutamente tudo. Desde ser atropelado por um casal de lésbica numa moto, até simplesmente sair correndo da rua para não apanhar, né, do pessoal do IEBA. Da mesma forma, ele não fazia isso não fazia dele uma pessoa alucinada, fora do eixo. Não, ele era um cara como a gente, né? Mas tinha alguma coisa que a gente não sabia explicar que acontecia com ele. Eles eram pequenininhos, tinham, na época, acho que devia ser uns 7, 8 anos de idade cada um, ele e o Niltinho, e era a época que ele usava o cabelo bem raspadinho assim, o tupetezinho assim, claro, e eles queriam descolorir o cabelo. Aí eles foram na farmácia, compraram água oxigenada, 40 volumes, pediram para eu passar na cabeça deles. Aí eu fui, passei e fiz eles ficarem das 2 às 4 horas no sol, sentadinho, num dia de verão muito quente. Ficaram os dois embaixo do sol, sentado, para clarear aquele cabelo. Bom, final da história.
Fernando pegou uma brotoeja enorme no rosto inteiro, todo empipocado, cabeça toda empipocada, e a chuca dele, em vez de ficar loira, ficou laranja. Ficou muito engraçado. Fora daqui o castigo que eles tomaram de 2 horas sentados no sol. Acho que eu vou ser penalizada por essa missão que eu fiz com meu filho e com meu sobrinho. É um cara aí que marcou a vida de todos que passaram e conheceram ele, né? Principalmente foi em nossa adolescência aí, puta, um cara espetacular. Até difícil assim falar só coisa boa que a gente vai lembrando, né? Bom, não tem como falar do Bebezão sem lembrar de histórias, sem se divertir, histórias que ninguém esquece. Eu me recordo várias vezes de histórias de quando a gente era criança e quando nós éramos mais adolescentes, inclusive de viagens. O tempo que eu conheci ele foi só risada, né? O cara divertido, totalmente inocente. Eu tive a oportunidade, a feliz oportunidade de conhecer esse cara de perto e conviver muito tempo com ele. Acho que a maior parte da minha infância foi do lado dele e isso me traz uma bagagem muito boa. Eu acho que eu aprendi muito com ele, desde as pequenas coisas até as grandes. Eu acho que até na profissão que eu sigo hoje, na minha formação, eu devo muito a ele. Porque eu lembro da época da OTG, que era um site que ele fez, e até então não se falava muito de site, de internet, e ele conseguiu, não sei como, não sei onde até hoje, aprender. É difícil falar e não se emocionar, não ter boas lembranças. O Fernando foi um cara que me marcou muito, deixou muita história. Eu lembro quando a Mona Lisa deu um pânico nele. A Mona Lisa era uma negona, velho. Monstrona mesmo, assim, ó. E ela tinha um terror até em alguns homens lá da escola, né? Aí ela chegou pro seu irmão pedir um cigarro. Eu acho que eu não lembro o que foi que ele falou. Bom, só sei que ele não deu o cigarro. Ela pegou, olhou pra ele e disse assim, eu juro. E o cara tava do lado, a Mel tava do lado, não sei se uma magrelinha. Ela já, dá um cigarro aí, senão eu vou arrebentar você. Falou pra ele. Eu correndo assim, não, tá. Deu o cigarro e ainda acendeu. Depois que ele fez isso, acho que a menina acabou gostando de nós, ela virou brother, então ninguém mais mexia com nós na escola, por causa de uma negona. E quem fez a amizade foi o Bebezão, mano. Depois de sair, pagava todo dia, tinha que pagar o salgado pra ela, esse era o problema, né? Foi amor, eu lhe falei, você está sozinha. Ela então sorriu pra mim. Foi assim que eu a conheci, naquele dia junto ao mar. As ondas vinham beijar a praia, o sol brilhava, tanta emoção, um rosto lindo como o verão, deixou acontecer. Essa parece que é uma música que nosso parceiro Bebezão, o Fernando, gostava muito. E eu tô meio sem saber o que falar sobre ele, mas se for para eu falar alguma coisa, eu lembro de um cara de pele clara, uma pessoa que era do bem e que nunca
nunca encontrei alguém que tinha alguém para falar mal dele. E eu me lembro do Bebezão em algumas festas, em alguns encontros. Tipo, eu lembro que de quando nasceu o apelido do Bebezão, né? Foi num pré-carnaval no Náutico. A gente tava em uns 15 negros andando pelo Náutico. E claro, era no Náutico, tal, sol à tarde, tava todo mundo de sunga. Aí de repente eu olhei pro lado, olhei pro Bebezão, ele tava com uma sunga branca assim, uma barrigona aqui assim. Eu falei, mano, você tá parecendo um Bebezão. Aí a galera começou a cagar de rir e virou. Ficou o apelido Bebezão. E ele parecia mesmo um Bebezão, com uma sunga branca e um barrigão e branquelo assim. Foi quando a gente foi pro Guarujá, todo mundo na praia, daquele jeito já, e ele resolveu ir no mar, né? E foi sozinho. E nós lá tomando cerveja e de repente começamos só a ver a cabeça dele. Cada vez indo mais profundo, a onda passava, só um pedacinho da cabeça dele. E começamos a ficar preocupado que ele estava se afogando, né? E aí ninguém queria, na verdade, todo mundo com medo de ir até lá para salvar ele, porque estava muito no fundo. E que eu me lembro, o Felipe foi, encontrou um salva-vida e falou, meu amigo está se afogando e tal, e nisso a praia inteira já olhando, né? Todo mundo em pé olhando, só a cabecinha dele lá. Aí o salva-vida resolveu entrar no mar e ir atrás dele. E nós olhando, todo mundo olhando. De repente o cara não chegou a encostar nele, mas foi até perto dele, conseguiu sair do mar. E nisso a praia inteira olhando, ele vinha em nossa direção, a gente já querendo matar ele, né, porque preocupado. E ele chega e fala assim que, onde já se viu, o cara foi lá falar para ele voltar que ele estava muito longe. E o cara era o salva-vidas, né? Do que eu vivi e eu conheci do Fernando, primeira coisa de tudo, você reparava logo de cara uma alegria muito grande, uma simpatia muito grande da pessoa dele. Eu acredito que é uma coisa natural dele, né, do ser humano dele, que eu me sentia, de certa forma, contagiado por aquela alegria dele. O tempo todo, quando você cumprimentava, você conversava com ele, ele sempre estava com um sorriso no rosto, ele sempre estava brincando com as pessoas. Ele tinha, acho que uma facilidade muito grande pela pessoa que ele é, pela pessoa que ele foi pra gente. Ele tinha uma facilidade muito grande em colocar no nosso rosto um sorriso, mesmo quando você não estava num dia muito bom. Ele tinha essa facilidade. Festa junina no Náutico. Cheguei lá, não achava ninguém. Comecei a procurar, não achava você, não achava o Bebezão, não achava a Gal, não achava ninguém. Achei só o Niltinho. De repente aparece. Numa festa junina, o seu irmão, o Bebezão, de calça jeans e camisa branca, à noite. Vamos ali, que nós estamos afrontando, tá todo mundo lá, vamos lá perto da pista de skate, vamos. Ele catou um copo de cerveja também e saímos, só que ele tava ansiosão pra chegar lá na besteira, na bagunça. Ele me saiu correndo, velho. Vamos! A hora que ele fez assim, ó, tinha uma corrente esticada, que não podia passar ninguém no carro, tá ligado? Que era a corrente que bloqueava o estacionamento. Meu, tava a 10 centímetros dele, ele segurando o copo assim. Vamos! A hora que ele olhou pra frente, ele tropeçou naquela corrente. Eu quero que não uma tábua, ele bateu às vezes, ó. Levantou todo sorridente, assim. Legal, né? Vamos aí! Fingindo que nada tinha acontecido, tá ligado? Meu, eu dei muita risada aquele dia. Depois ele arregaçou a noite inteira, derrubou a fogueira. Essa viagem do Guarujá que a gente fez todos os amigos. E aí você vai convivendo nos dias, vai ficando de saco cheio um do outro, tudo molecado, tudo porcão.
Aí eu tava na varanda lá, não me recordo com quem ao certo, assim, metendo pau, né? Puta, cara, não aguento mais esse desgraçado desse moleque, já tá me enchendo o saco, não sei o quê. E quem tava do meu lado só quieto, olhando pro lado, olhando pro outro, e eu, puta, descendo a lenha nele, né? Aí de repente eu olho pra janela assim, ele só ouvindo, assim, fumando um cigarrinho, olhando pra minha cara assim, já pegando, cascando o bico um pro outro, assim, já passou a briga já, e já ficamos de bem, não tinha tempo ruim com ele. Teve um dia também que ele foi pro... Eu tava dormindo, ele já era mocinho, adolescente. E aí ele tava de castigo pra variar, tinha aprontado alguma, e eu fui até o quarto de madrugada e vi ele dormindo, mas achei alguma coisa estranha. A hora que eu voltei a olhar, ele tava deitado e tinha... Quer dizer, ele não tava deitado, tem um travesseiro, um cobertor, e embaixo do cobertor tava cheio de cobertor enrolado, assim. Ele saiu para ir pro clube e deixou, como se eu não fosse perceber. Achou que eu não fosse perceber. Provavelmente já fez mais vezes e eu não percebi. E eu fiquei na sala esperando ele chegar. Eu lembro que a hora que ele entrou, só de ver a cara dele na ponta do pé, que ele me viu parada ali no sofá, eu acho que não precisou, nem eu aguentei, e comecei a dar risada da cara que ele fez, de desespero. Ele tava com a Natasha, aí esse cara não sai do lugar, esse cara não sai do lugar. Ela virou e falou, você não tá vendo, você não ligou o carro pra sair? Óbvio, ele era um pouco, às vezes, desligado das coisas. Eu lembro da história de quando ele quis dirigir o carro e o carro não andava porque, óbvio, o carro estava desligado. Ele não se ligou disso. Acho que isso facilitava um pouco o carisma que a gente acabava adquirindo por ele. Fernando estudava no Pedrão e toda saída de escola ele ia lá achando que ia ver a prima dele e tal, falar oi. Não, ele ia paquerar minhas amigas. Paqueram várias minhas amigas. Ele dizia que ele se aproximava das meninas perguntando se ela era prima do Márcio. E óbvio que as meninas talvez não tinham nenhum primo chamado Márcio. Mas essa era a maneira como ele se aproximava das mulheres e por fim ele sempre conquistava elas. O cara era um Dom Juan, um bom vivan que só ele. Tinha uma chave de casa da avó Lúcia que ficava pendurada no chaveiro. Certo dia achei essa chave fora do lugar, muito jogada. Pensei, tem algo errado. Fernando saindo de casa, deu uma olhada discretamente, mas o discreto não tinha nada. Aí eu descobri que estava usufruindo da casa da Bisa. Pode isso? Eu lembro que a primeira vez que ele saiu à noite, acho que se não me engano foi pro 22, o pai dele trouxe ele aqui na minha avó. E foi aí então que ele saiu comigo, com o Bruno, com o Lucas, Paravani, com o Felipe. Enfim, ele de certa forma ele entrou na minha vida, ficou amigo dos meus amigos e ficou sendo muito querido pelos meus amigos, né? Eles se tornaram amigos entre eles. Ele me apresentou também os amigos dele, que geralmente também eram malucos. Foi ele que introduziu o Feinho também na nossa turma. A gente se perde um pouco nas histórias, a gente não sabe qual que a gente conta, mas eu não quero contar a história dele, nenhuma em especial. Acho que os outros vão fazer isso, né? Nas minhas horas ruins, ele foi um dos que me ajudou muito, cara. Então, o Fernando pra mim é um caso muito especial, eu tenho ele como meu irmão. Eu lembro de quando um dia eu peguei o ferro de passar roupa, né? E peguei o ferro de passar roupa, frio, ele tava frio, peguei, o Fernando tava no banheiro, tomando banho, eu fui até o chuveiro e falei, vou te queimar. E aí ele falou, não, ficou todo com medo, para com isso. E aí eu peguei e encostei o ferro nele, o ferro tava todo gelado, né? E aí ele assustou, falou, seu idiota. E aí esperei uns 3 dias
e peguei o ferro quente e só brinquei assim, falei, vou te queimar. E aí pegou e pôs a mãozona achando que eu tava brincando também. Eu lembro de uma vez, acho que era carnaval no Náutico, e à tarde, assim, por volta, na hora do almoço, assim, à tarde. E a gente sempre combinava de ir lá e tal, pra ficar todo mundo junto, tomar chopp, e ficava todo mundo ficando louco lá, né, por causa do chopp de graça. E quando a gente tava indo pra festa, aquele calor, um solzão, e eu percebia que ele tava sem camisa e andando com a mão na barriga. Eu falei, mas será que ele tá com alguma dor na barriga? O que será que tá acontecendo? E andava e a mão na barriga. Até que eu cheguei pra ele e falei, bebezão, o que você tá fazendo aí com a mão na barriga aí, que até agora você tá andando e tá meio duro aí, não sei o que? Você tá escondendo alguma coisa? Aí ele me falou que uma menina chegou pra ele, falou que a barriga dele era muito peluda, não sei o que era legal ele raspar pra ficar mais bonito. Ele foi, no dia seguinte ele raspou e tava tudo empipocado, tudo cheio de alergia. E ele tava com vergonha de sair, porque todo mundo ia perceber e olhar, ele tava andando lá com a mão na barriga. Eu lembro de uma vez eu fui numa festa fantasia e ele tava lá, só que ele tava escondido. Ele não contou pra namorada que ele ia. Aí ele tava com uma máscara de bandido, né? E ele foi lá fora filmar e ele levantou a máscara até a altura do nariz, assim. Então ficou somente parte da cabeça do nariz pra cima, coberto. Só que ele achou que tava super camuflado, super escondido e ninguém ia reconhecer ele na festa. Aí quando eu cheguei e cumprimentei ele, levou o maior susto, que ele achou que tava irreconhecível, que ninguém nunca ia reconhecer ele naquela festa. Uma história que marcou mesmo, é a história da velha gorda, né? Que essa é clássica, bastante gente sabe, mas quem não sabe... Acho que a gente tava assistindo um jogo na casa do Pestana, e nisso toca a campainha, e o Pestana, ô bebezão, atende lá pra mim. Ele pegou, eu tinha aquela câmera, né, aquela câmerazinha, ele pegou e ficou olhando assim, ele fez umas caras, não sei o quê, aí ele falou, tem uma velha gorda aqui na porta da sua casa. Falei, cara, pode abrir ali, ó. E o bebezão não sabia onde enfiar a cara. E depois de muito tempo que minha mãe ficou sabendo disso aí, nem na época foi assim, foi depois de alguns anos aí, que ela ficou sabendo dessa história da velha gorda. E até hoje, pela turma nossa aqui, minha mãe é conhecida como a velha gorda, né? Então ele foi o cara que deu esse apelido pra ela aí. E lógico, da forma mais inocente, como ele sempre foi, né? A maior inocência, a maior pureza de sempre. Eu lembro do carnaval, que pra variar ele estava de castigo, a Valquíria saiu, ele trancou ele dentro de casa, ele teve a capacidade de tirar os pinos da porta, arrancar a porta e ir pro 22, voltou mais cedo, tentou colocar a porta no lugar, achando que ia conseguir, mas não conseguiu. Um dia eu fui abrir a porta, mais uma das vezes que ele ficou em casa, porque ele aprontava muito. Aí ele foi abrir a porta, eu fui abrir a porta da sala e a porta fez assim, né? Eu achei estranho, eu falei, o que é isso? Porta da sala. E a porta ficou com um pino e eu fiquei pensando como é que um pino sai da porta sem ninguém mexer. Eu sei que eu fui descobrir essa história depois de muitos anos, fui descobrir a verdade, né? Que aí eu soube que ele arrancou e não soube colocar. Me veio na cabeça uma vez que você roubou o carro da sua mãe, que era um Fusquinha na época. E demos várias voltas na cidade, ali por perto, até que a sua avó Alzira liga depois, perguntando se você tinha pego o carro, e você com a maior cara de pau negando, né? E uma que eu me lembro é de um dia no churrasco, onde ele veio, tava fazendo churrasco, um dos nossos milhões de churrascos junto. Aí eu tava lá, ele veio, para. Eu falei, o que foi, bebezão? Cara, você não temperou a linguiça. Precisa temperar a linguiça. Depois, quando a gente mudou para Sertãozinho, eu acho que a gente acabou ficando muito mais unido, né? E só morávamos nós três lá, então, eu, ele e minha mãe. Então, na hora de sair, era eu e ele. E aí, isso acabou, antes da gente mudar para Sertãozinho, eu tinha os meus amigos, ele tinha os dele, e a gente, depois dessa mudança para Sertãozinho, acabou juntando tudo
então acabou ficando uma mesma turma. E naquele último ano a gente ficou não só irmãos, mas amigos também, né? E deu o aniversário dele, né? E foi engraçado tudo de bebezão. O que marcou muito foi o dia que ele veio pedir pra mim ver com ele as tatuagens, né? Eu vi de sorte, vi um lugar mais barato, mais caro. A gente foi passear no centro e aquele jeitão bobão dele, né? Não era nem pra atravessar a rua. Sei lá. O Fernando era uma pessoa especial, ele tinha quase 5 anos mais velho que eu, e quem brincava com a espadinha no corredor não era eu. E é isso, o Fernando foi muito especial pra gente. Algumas das coisas da minha primeira vida foi com ele. E é isso aí. Que a gente acha que tem saudade, tem isso, e é difícil ficar falando, né? E lembrança dele é só lembrança boa, né, cara? Só lembrança de balada, que a gente saía. Lembrança do carnaval, que se vestia de mulher. Pô, ele ganhou como Miss Frenéticas. Poxa, quanta coisa que eu lembro dele, assim, E eu nunca lembro ele triste, poucas vezes lembro ele bravo, mas nada demais. Um dia a gente chegando em Sertãozinho, num domingo à noite, ele com a mala, eu e minha mãe conversando, e ele com a mala, com a alça da mala pendurada na testa, né? E dando aquelas viajadas dele e tal. E até que eu conversando com a minha mãe, eu começo a ouvir um barulho de alguém se sufocando. Era ele, porque a alça tinha descido da testa e caído no pescoço. E eu dei muita risada. Sempre lembro dele sorrindo, fazendo graça, zoando alguém. Era sempre assim, cara. Na época desse carnaval foi engraçado que ele parava todos os carros, mostrava a bunda pros caras. Puta, só risada, só. A gente entrou na Avenida 22 lá, pô, muito legal. Teve um dia também que ele foi abrir a Coca. Ele abriu a Coca-Cola, segurou a tampa na mesma mão do copo e na hora de pôr, colocou a Coca no copo, na hora de tampar virou o copo junto. Então ele era muito desastrado, isso todo mundo já sabe, todo mundo já falou bastante sobre isso. O Fernando sempre foi uma pessoa que sempre tinha muita urgência em viver, muita vida. Ele sempre quis viver tudo muito intensamente. Isso eu acho que me leva a crer que está escrito tudo pelo nosso Pai Maior. Ele era muito distraído e na mesma proporção da distração dele, ele era esperto, ele era ingênuo às vezes e muito cúmplice meu, do irmão. A gente sempre se entendeu muito só de olhar um pro outro. O amor que a gente sente é maior que qualquer distância, qualquer dimensão. Eu sei que estou com muita saudade de você, Fernanda. Eu sinto muito sua falta. Você foi um menino maravilhoso. Eu sei que onde você está bem melhor do que nós. Então, Deus abençoe você, meu neto. Que você seja muito feliz onde você está. Espero que você esteja com o tio Macer. E que você é muito abençoado, viu? E que ele tá guardado aí na memória minha e de todos os amigos aí. É isso aí. Tem uma marca, inclusive, que ele fez, eu quis fazer no meu corpo também, que ele marcou muito nossa amizade e acho que de todo mundo. É difícil ficar falando quem gostava mais e quem gostava menos, porque ele é um cara muito querido realmente. E ele, com certeza, ele vai ser um cara que vai estar vendo esse vídeo, tenho certeza disso. E ele ainda é muito presente na nossa vida, que a gente ainda lembra muito dele. Eu me pego rezando por ele. Me pego, como eu disse, me pego ainda sorrindo com as coisas que ele fez. Até as coisas erradas que ele fez a gente sorria, porque podia ser a maior besteira do mundo, mas era engraçado. E eu lembro que a minha mãe gostava muito dele. Gostava muito dele. Minha mãe adorava quando encontrava com ele, porque
Minha mãe era certeza que ela ia se divertir com ele, porque ele era uma piada em pessoa. Eu tenho saudade do Fernando como integrante de um grupo, tenho saudade do Fernando como animador de um grupo, saudade do Fernando como humano e como alguém que era do bem. Resumindo, o Fernando pra mim é meu irmão, cara. Eu não tenho, assim, como meu melhor amigo, mas principalmente como meu irmão, bicho. Aquele cara mora aqui, ó. Saudade bate forte, hein, cara. Saudade bate forte. Muitas lembranças boas aí. Ele tá com certeza eternamente aí nos nossos corações. No dia 4, numa sexta-feira, fomos ao sítio, eu, o vô e mais pessoas para fazermos massa de pizza. O Fer estava em casa e ia para Sertãozinho. O vô abraçou muito, muito e beijou tanto no canto da cozinha que o Fer disse para ele: vô, eu vou, mas eu volto. Amanhã mesmo estou de volta. Nada mais era do que a despedida. Fer está presente todos os dias da minha vida. O amor é mais forte que a morte. Uma situação que eu nunca mais esqueço, que é uma situação muito boa pra mim, foi quando eu arrumei uma briga lá no 22 e indo embora veio um moleque que me deu um murro por trás e ele do meu lado foi pra cima do moleque pra pegar o moleque e aí nisso já tava a polícia lá, a polícia acabou segurando ele, não deixou ele fazer nada com o moleque. E a hora que a gente chegou na minha avó, né, que a gente tava dormindo lá, a gente chegou na minha avó e ele chorava muito, né. Ele chorava, eu acho que é aquela questão da impotência, né. Ele chorava de raiva de não ter conseguido me defender. Então aquilo marcou demais pra mim. Aquele dia a gente deu um puta abraço. E aquele abraço foi muito bom. Então foi um abraço, ele chorando, eu chorando. Foi uma coisa bem emocionante que me marca muito até hoje. Ele faz muita falta. Muita falta mesmo. O Guizão foi um cara muito bom para todo mundo. Né? Todo mundo que conviveu com ele, todo mundo que teve o prazer de ter a companhia dele, sabe que ele foi um cara foda. Um cara foda. Ele era um cara muito companheiro, um cara, como eu falei, muito verdadeiro, né? Ele nunca teve trejeitos ou nunca pensou para falar com alguém, nunca falou, esse aqui eu tenho que tratar assim, o outro eu tenho que tratar assado. Ele sempre foi muito igual com todo mundo. Ele faz muita falta para todos, principalmente pela maneira que ele era, divertido e boas lembranças sempre ficam. Você proporcionou muitas alegrias. Foi muito bom essa convivência que a gente teve junto. Só tenho lembranças boas de você. Você era um cara maravilhoso, um cara do bem, um cara inocente, puro e muito brincalhão. E muita saudade. Falar que tenho muitas saudades. Muita. Do contexto, de tudo. O cara que deixa muito saudade aí. Tive uma passagem muito rápida por aqui. Entendeu? E foi uma pessoa maravilhosa, cativou todo mundo, não só os familiares dele, os amigos, entendeu? Eu quero deixar aqui minha saudade que eu sinto por ele. Onde você estiver, Fernando, fica com meu amor, viu? O Bebezão pra mim é um cara que, pra mim, traduz a felicidade. O que eu lembro dele é fazendo alguma coisa engraçada, isso vai ficar pra história, vai ficar pra sempre gravado aí. Ele com certeza tá olhando a gente, tá muito feliz. Que ele deixa muita saudade, mas nunca nós vamos esquecer dele. Deixou e sempre vai deixar muita saudade, mas a gente sabe que ele está num lugar muito melhor. Hoje é um dia que é para ser comemorado.
não gosto de ficar triste. Hoje não é um dia de tristeza, é um dia pra gente comemorar, porque pra mim é um dia feliz. É o dia que eu recebi meu filho. Obrigada, Fernando, por ser meu filho, por ter me ensinado tanta coisa. Obrigada, e eu tenho certeza que hoje o céu está em festa. Um beijo, filha. Te amo muito. I wanna be a lion. Everybody wanna pass the caps. We all wanna be big, big stars, yeah, but got different reasons for that. Believe in me, 'cause I don't believe in anything. And I wanna be someone who believes. So come on, baby, oh, believe in me, yeah. Mr. Jones and me, stumbling through the barrio. Yeah, we say beautiful women. She's perfect for you. Got to be somebody for me. I wanna be Bob Dylan. Mr. Jones, he was someone just a little more funky. Well, and everybody